nome é Laura e eu vivo no mundo das ideias. Para passar o tempo, eu fico imaginando um mundo diferente do atual. A principal diferença é a existência de um algoritmo capaz de salvar vidas, que eu chamo de algoritmo da vida. Ele nada mais é que um jeito criativo de resolver diversos problemas. Uma fórmula brilhante que serve para ajudar as pessoas, principalmente aquelas que correm risco de morte em hospitais. Acho que herdei esse dom de ajudar os outros de meu pai. Ele é um cara muito legal. Daqui a pouco eu falo mais sobre sua vocação. Antes, preciso contar um pouco sobre minha história. Mas para isso, precisamos voltar no ano de 2010. Eu estava tão bem dentro daquela concha de água quente, por mim, ficaria lá para sempre. Mas algo tinha saído do planejado. Não entendi bem o que estava acontecendo. Nasci antes do tempo, com apenas 440 gramas e um organismo frágil. Mas felizmente, tinha um monte de gente preocupada comigo. Os médicos e enfermeiras não poupavam esforços. Era muita gente que, assim como eu, precisava de ajuda. Mas eles faziam o possível, davam tudo de si para cuidar da gente. Também pude acompanhar de perto a surpresa de meus pais. Eles ficaram lá, o tempo todo ao meu lado. Estavam um pouco apreensivos, mas felizes também. O problema é que meu organismo fragilizado acabou sendo alvo de uma infecção. Eu precisava de mais leucócitos. Seja lá o que for isso, aprendi que eram muito importantes para a minha saúde. Queria poder mudar toda essa situação, para que meu pai e minha mãe não sofressem tanto com tudo isso. Não pude ajudar meu pai. Sua razão de viver a partir da nossa separação foi encontrar o tal algoritmo lá do começo, aquele que salva vidas. Foram muitas noites em claro, tentativas e erros, mas o legal é que ele não desistiu e ainda contagiou muita gente com essa ideia. O que antes era apenas uma ideia, hoje virou um ideal. O mais legal é que muita gente também se mobilizou para ajudar. Adivinha só qual foi a inspiração para que meu pai desenvolvesse seu grande projeto? Euzinha! Esse projeto foi chamado de RoboLaura e seu objetivo é gerenciar riscos e ajudar profissionais da saúde em suas rotinas. O RoboLaura será um grande aliado no combate à sepse, uma grande ameaça no ambiente hospitalar, que nada mais é que um quadro de infecção generalizada provocada pelo excesso de atenção que o organismo dá a determinada infecção, deixando outras partes do corpo vulneráveis. O RoboLaura é meio igual aqueles filmes de ficção científica, onde a inteligência artificial convive com os humanos. Sim, o robô pensa e interage para evitar erros e consegue identificar a sepse antes que seja tarde demais. Por isso, ele pode salvar muitas vidas. Incrível, não? Eu que vi de perto quantos profissionais precisam de ajuda, sei que o robô será muito útil. Seria muito legal se todos os hospitais pudessem contar com essa ajudinha minha. Assim, quem sabe, o fim da minha história poderia ser o recomeço de muitas outras. Obrigada, pai, por não me deixar ir, por fazer de tudo para manter esse sonho vivo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Server Room, o podcast da Managing Engine. Eu sou a Mariana. E eu sou a Maria Vitória. E hoje aqui com a gente temos um convidado mais que especial. Trouxemos aqui para esse episódio o Jackson Fressato, que é fundador, presidente do Instituto Laura Fressato, né? Fundador também do RoboLaura. Nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, a área da saúde e como que surgiu essa ideia, essa história que é tão bonita, que tem tanta força, que é tão importante. E seja muito bem-vindo, Jackson. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite, Miss. Vamos ver o que a gente consegue extrair de bom aqui numa conversa sobre tecnologia e tudo mais, né, que vem com isso. Né? Com certeza. Com certeza. Bom, o principal aqui hoje é falar um pouquinho sobre a inteligência artificial sendo usada na saúde. A inteligência artificial tem sido muito discutida aí nos últimos anos e com ela está surgindo muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas fake news, muitas preocupações também. E às vezes nós esquecemos um pouco que ela também pode ser usada para o lado bom. E a gente veio para tentar desmistificar um pouquinho a inteligência artificial, mostrar um trabalho muito bonito e mostrar que a inteligência artificial está aqui para ser usada para coisas boas e também mostrar o que ela está sendo feita aí na área da saúde.
E nisso você, né, tá sendo aí uma das figuras mais importantes, acredito que hoje no nosso cenário brasileiro, de mostrar que a inteligência artificial na saúde pode ser muito bem empregada. E com isso vem a história da pequena Laura. Então eu gostaria de começar o podcast com você contando a sua história, a da Laura e como surgiu o robô Laura. Eu fico, ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu acho que o termo eu tô muito feliz de ver que eu não preciso mais subir hoje num palco e explicar o que é inteligência artificial, né? Essa é uma das grandes vantagens desse contexto. Antigamente eu perdi aí 20% de qualquer discurso, por exemplo, se nós estivéssemos conversando, né, em outro momento aqui, boa parte dessa conversa estaria para explicar primeiro o que é inteligência artificial, sua empregabilidade, coisas do gênero. E isso já não precisa mais. Então a gente já tem um grande ganho com relação a isso, né? Agora, todo o resto eu também estou bem curioso para ver onde a gente vai parar, assim, com toda certeza, assim, porque as coisas elas estão tomando proporções que a gente precisa entender, né, onde elas vão validar. E eu acho que como um gerador de tecnologia, né, um construtor de tecnologia que eu sou, toda e qualquer tecnologia, seja para qualquer área, ela só tem uma finalidade: fazer o bem. Ponto. Qualquer um que tente construir algo com um propósito diferente disso, ele já tem a sua própria ideologia falida, né, nesse contexto. Então, eu defendo isso muito nesse sentido, né? As tecnologias que não são propostas para fazer o bem, elas têm um final muito rápido, elas não conseguem ter escala, né? Elas não conseguem chegar na mão das pessoas. A gente fica um pouco num contexto meio caótico, do tipo assim, meu Deus, estão construindo coisas para roubar os nossos dados, para roubar os nossos empregos. E, cara, não existe matéria-prima mais valiosa que o trabalho humano, né? Isso há milhares de anos. Quem que quer substituir isso de forma alguma, né? A gente quer qualificá-lo, né? De uma maneira ou outra. Todos nós queremos, desde o nosso até os outros que nos acompanham nesse sentido. Então, fazendo essa breve introdução sobre o que a gente vai falar hoje, eu acho que casa muito com o propósito que entrou a inteligência artificial na minha história, na nossa história, né? Eu sou analista de sistema por formação. Eu sou empresário desde os meus 18 anos de idade, 18, 19 anos de idade. E eu sou oriundo da área de tecnologia da informação. Não tenho nenhum vínculo com a área de saúde. Eu posso dizer que até hoje eu não tenho vínculo, né, com a área de saúde. Ou posso fazer isso diferente, eu tenho. Mas eu continuo no mesmo lugar como sempre tive, como paciente. Nunca me dei o trabalho de sair desse lugar, porque esse lugar ele é muito importante, inclusive, né? Ele é a terceira parte de um circuito, onde você tem paciente, médico e instituição. É uma tríade que ela não será extinta, né? Você não consegue tirar o médico dessa tríade, do mesmo jeito que você nunca tirará o paciente, e do mesmo jeito que você não pode tirar uma instituição, seja ela qual for. Então, olhando para esse contexto, eu estou na posição de paciente e assim ficarei na melhor forma possível, né? Que esse é o grande propósito que está por trás do projeto da Laura. É como que a gente qualifica essa grande relação que existe entre paciente, médico, instituição, independente de quais são os seus provocadores ali, né? Os seus motivos. Pois bem, minha carreira profissional sempre foi na área de tecnologia, principalmente focada em segurança da informação, né? Então, chegou um dado momento da minha carreira que eu me especializei em segurança corporativa. Eu usava o meu conhecimento em tecnologia, o meu conhecimento em base de dados, para poder gerar material, né, para a área jurídica dentro das empresas, trabalhando com compliance, né? Seja ela num contexto de investigação corporativa, ou seja num contexto de auditoria ou validação de processos. Então, o meu olhar, o meu mecanismo mental sempre foi um contexto de processos. 1, 2, 3 abre A, B e C, parte para 4 A e B, B abre para B.1, e assim por diante. Esse é meu mindset, minha maneira de pensar há muito tempo. E qualquer parte nessa linha de produção, ou linha de trabalho, né? Ou linha de lógica de organização, que ela esteja com uma anomalia, é onde precisa de uma atenção auditora, investigativa, corretiva. Pronto, é assim, né? Para tentar simplificar a minha maneira de pensar. E era assim que eu ganhava a minha vida, eu tocava meu trabalho sem nenhum problema. Mas em 2010, quando engravidamos pela Laura, né? Engravidamos de Laura pela primeira vez, engravidamos pela primeira vez e foi de Laura, foi minha primeira filha,
foi quando eu tive a experiência de experimentar o serviço de saúde em sua totalidade, né? A gravidez por si só, ela não é um problema, mas ela é um momento de atenção. É um momento de atenção social e é um momento de atenção clínica, né? Não é uma doença, mas também ninguém está no mar de rosas ali, né? A pessoa precisa, aquela família precisa de cuidados de um modo geral. E isso é entendido pelo sistema de saúde, isso é entendido pela classe médica, isso é entendido por mundo. Isso não é entendido pelos pacientes, né? Isso não é uma coisa que é entendida. Todo mundo acha que é uma coisa mais comum do mundo. É uma das coisas que mais evoluíram no mundo, né? O nascer humano. A questão de 50 anos atrás, as pessoas morriam nascendo. Hoje as pessoas não mais morrem nascendo. Não, pelo menos nos grandes centros, né? As pessoas morrem depois que nascem, mas não mais nascendo. Então, isso faz parte de toda uma evolução tecnológica, uma evolução de processos, e algo que se tornou tão orgânico, né? Que a gente nem para pensar nisso, né? Enfim, sem entrar dentro do detalhe filosófico da questão, como bons consumidores do que é comum e do que não é comum, nós engravidamos e estávamos cuidando da nossa vida normal ali nesse sentido. Na 21ª semana, a mãe de Laura percebeu que estava alguma coisa estranha com ela e com o bebê. Mas foi uma sensação. Não teve nenhum fato clínico específico. Não teve dor, não teve sangramento, não teve nada. Teve só uma sensação. Mas isso incomodou muito ela. Isso provocou uma verbalização e um incômodo real. Demos ouvido para isso, fomos procurar a médica dela, e olha que é uma coisa que é interessante, detalhe, e é importante frisar esses detalhes. Nós pagávamos plano de saúde e pagávamos a médica obstetra para poder atender isso. Porque na nossa cabeça, o que a gente entende? Que o melhor serviço de saúde é aquele que você está pagando, que você está contratando. Não temos essa percepção? Sim. E nada diferente no ano de 2010, ou talvez antes disso, ou que continua sendo. Então, eu entendi que para eu oferecer o melhor serviço para aquela gestação, o melhor serviço de saúde, era isso. Ter o melhor plano de saúde e ter a melhor obstetra, né? Para poder dar segurança. Conseguimos uma agenda no final da tarde, era uma sexta-feira. E ela, nessa consulta, a médica não conseguiu ouvir o coração do bebê. Com aqueles aparelhinhos pequenos, portáteis. E tudo bem, né? Aqueles aparelhinhos portáteis, eles são frágeis, tanto que você não pode confiar nele, nenhum laudo é dado a partir daquilo ali. É feito mais por um contexto de suporte ao trabalho. Mas aquilo ali acabou intensificando a sensação da mãe de Laura, né? Tipo assim, eu já tô com algum problema, não tô sentindo, não estamos escutando o coração. Aí a médica senta na cadeira dela, na mesa dela, depois dessa verificação frustrada, escreve no papel: faça uma ecografia. É aqui que começa a história do que nós estamos fazendo hoje. É a questão do relacionamento do cuidado. É a questão da dinâmica do cuidado. Vai e faça uma ecografia não é necessariamente uma resolução. É um entendimento técnico, por parte de quem conhece a parte técnica, de eu não consigo fazer nada se eu não ver o que está acontecendo. Só que eu não ver o que está acontecendo, você já entra dentro de protocolos de risco, por exemplo. Ela tinha várias informações na cabeça dela como profissional de saúde. Entre elas que não tinha um prognóstico. Era só uma sensação. Que podia ser 50% problemática, 50% não problemático. A questão é que eu tinha 100% de um problema. Aliás, eu estava com 200% de um problema. Porque até então era 100% de um problema com uma mãe que estava sentindo algo errado e que naquele momento não escutou mais o coração do bebê. E se tornou 200% do problema, que daí eu entrei no contexto. Então nós saímos dali 6 horas da tarde, atrás de uma ecografia, uma sexta-feira em Curitiba. Onde nós descobrimos que não é assim que funciona. Não existe uma portinha para fazer ecografia. Não existe um louco nerd pirata que tem uma máquina de ecografia em casa. Tô vendendo ecografia, quem quer? Não existe isso. Você precisa marcar uma ecografia ou estar com um problema para essa ecografia acontecer. O que não era o caso. Então nós rodamos a cidade toda, numa condição que as coisas já estavam fechadas ou estavam fechando, e nenhuma delas se encaixava nesses critérios que eu te falei, de marcar em tempo. A que a gente marcou mais rápido foi para terça-feira da semana seguinte. E olha lá, né? Como que a gente ia administrar isso? Tinha preciosismo da nossa parte? Óbvio que tinha. Tinha um certo contexto de ignorância em absoluto, não era um certo, era um total contexto de ignorância. Não somos da área de saúde, não conhecemos. Lembra da tríade que eu falei para vocês? Fazíamos parte dessa terceira tríade, que não tem nada de informação, que não sabe como que funciona. Às vezes sabe muito pouco até sobre sua própria saúde,
né? Aliás, eu acho que somos poucos de nós que conhecemos sobre nossa própria saúde. Hoje, eu até vou falar um pouco sobre isso, eu tenho um certo contexto sobre a minha saúde. Algo que eu não fazia nem ideia de como funcionava antes, né? Mas tem todo um mindset que você tem que trabalhar nesse sentido. Pois bem, giramos a cidade toda, por volta das 3, 4 horas da manhã, a gente caiu num hospital público chamado Mater Dei, em Curitiba. Olha que interessante esse hospital. Ele é um hospital que pertence à Prefeitura de Curitiba, mas que é mantido por um hospital filantrópico em Curitiba. Aí você já começa a ter uma bagunça na tua cabeça, né? Dentro dessa rede econômica. Você tem um hospital público da cidade, mantido por uma organização filantrópica, que em teoria também trabalha com recursos públicos, né? Porque é assim que o nosso sistema de saúde público funciona, um apoiando o outro, né? 60% dos atendimentos feitos no Brasil são feitos por instituições filantrópicas. E 100% da população é atendida pelo SUS. Não, mas espera aí, tem fila de no mínimo 8 horas e no máximo 3 anos para qualquer coisa no SUS? Tem, mas todos são atendidos. Leva 8 horas ou leva 3 anos, mas todos são atendidos. Então é importante a gente lembrar dessas regras. As outras instituições entram para dar celeridade no processo, para engrossar a dinâmica da seriedade do que está acontecendo e para poder atender a grande demanda, né? Para que a salvaguarda da população, a salvaguarda das pessoas vítimas das doenças sejam atendidas, né? Enfim, olhando para isso, batemos num hospital público. giramos e caímos no hospital da cidade 24 horas. E lógico que o posicionamento dos profissionais ali foi o mesmo, né? Pessoal, não está acontecendo nada, não tem um sangramento, não tem uma dor. O contexto é o mesmo. Mas a pessoa que nos atendeu, a médica que nos atendeu, ela foi empática à nossa situação. E daí ela tendo esse conhecimento, e não porque ela tinha uma experiência como mãe, não, pelo contrário. Mas ela foi empática pelo contexto que estava ali. E daí ela se prontificou em nos ajudar pessoalmente. Ou seja, ela esperou passar o plantão dela, conversou com a supervisora dela, assumiu os riscos do contexto, né? Já tinha cumprido o horário dela, ficou fazendo horas a mais sem cobrar isso de ninguém. Ou seja, isso é empatia, né? A empatia não é eu sentir, nossa, eu acho que você tá com dor, né? Você deve estar doendo bastante, hein? Que pena que você está sentindo dor. Tá, até amanhã a gente se fala. Isso não é empatia. Se você não fizer nada, você não está sendo empático. Você está percebendo algo, né, nesse sentido. Então a empatia dela provocou uma ação e ela fez o processo, ela se comportou como uma profissional de saúde. Então ela foi lá, ela marcou com a gente, ó, volte aqui às 7 horas, porque daí vai ser o meu plantão, assim, você sabe e tal. Enfim, voltamos. Aliás, nem fomos embora, né? Ficamos ali por perto. Quando a gente voltou, ela colocou a mãe de Laura na maca, na cama, e já começou a fazer o exame no mesmo instante. Já apareceu o bebê se mexendo, o coração batendo. Aquilo que um equipamento de alta precisão mostraria com toda a sua eficiência, né? Diferente daquele aparelhinho, né? Que tem a sua deficiência. Ótimo, o alívio se instaurou na hora, né? Aquelas horas se instaurou. Daí a médica falou, tá, já que estamos aqui, vamos fazer o exame completo. E começou a fazer o exame todo, fazer as medidas certas e num determinado momento ela assim, bom, tá tudo certo com o bebê, tá com 13 semanas, tá tudo certinho. A gente falou assim, não, esse bebê não tá com 13 semanas, essa gestação tá com 21 semanas. Aí ela assim, pai, esse bebê não tem mais de 13 semanas. Eu falei assim, não, esse bebê tem 21 semanas. E daí ela começou a entrevistar a mãe, daí ela começou a fazer o questionamento, daí ela virou a maquininha para uma Doppler, começou a fazer um exame, e daí ali ela descobriu que sim, tinha um problema. É uma gestação com uma severa restrição de crescimento. Que foi provocada essa investigação por uma sensação. Não teve sangramento, não teve dor, não teve nada. Foi uma sensação. Só que se nós não tivéssemos feito essa via crucis, daí por isso eu contei ela, a Laura teria falecido dentro do útero da mãe e a gente nem ia saber o que aconteceu. Ela ia simplesmente perder esse bebê, né? Ou, se nós tivéssemos engravidado em qualquer outra parte do Paraná ou até do país, a Laura teria virado lixo hospitalar do mesmo jeito. Porque em 2010 o protocolo era o seguinte. A gestação com menos de 25 semanas, cuja ultrassonografia indicou que o bebê tinha menos de 500 gramas, era diástole zero. Era um laudo. Qual que é a solução? Encerrar a gestação. E tá tudo bem,
tá tudo certo, esse é o processo normal. Porque a qualquer momento o bebê ia falecer, ia provocar uma severa infecção na mãe e ia acabar levando a mãe a óbito. Então, assim, perderíamos os dois nesse sentido. Então, esse era o protocolo correto de segurança. Mas por que em Curitiba a situação foi diferente? Porque Curitiba tem uma tecnologia social chamada Mãe Curitibana. Nós não estamos falando de uma política ou de um processo de campanha do candidato XYZ. É uma política pública que tem mais de 35 anos na cidade. E por que eu falo que é tecnologia? Porque sim, é uma tecnologia social. Ela não é só uma dinâmica de melhores práticas. É algo que tem convênios e que tem pactuações com todos os entes que tratam da jornada da gestação, da jornada da gestante e da jornada da família da gestante. Então, eles têm pactos sociais com a Universidade Federal do Paraná, tem pactos tecnológicos com essa mesma organização, tem pactos sociais e tecnológicos com o Hospital de Clínicas, com o Hospital Evangélico, da mesma jeito que tem pactos sociais com outras entidades públicas e filantrópicas, como o Hospital Nossa Senhora das Graças, para garantir que essas mães sejam acolhidas e que o mínimo problema seja identificado e que seja encaminhado para o lugar certo. Quando essa médica percebeu que tinha um problema instaurado, ela não sabia lidar com isso. O que ela fez? Ela invocou a Mãe Curitibana na mesma hora, ou seja, nós já entramos no programa do Mãe Curitibana. Na segunda-feira, já tínhamos uma consulta marcada às 7h30 da manhã, o primeiro horário. O médico, inclusive, chegou bravo, que tiraram ele, botaram ele num plantão. Né? O que está acontecendo? Não sei o quê. Porque a médica entendeu a criticidade da coisa. E eu acho que se ela tivesse conseguido uma consulta pro domingo, ela teria marcado. Nesse sentido, não foi... Era o que tinha disponível. Ali, esse médico, que era o melhor da prefeitura, também identificou o mesmo problema, nos orientou sobre o processo e nos encaminhou para duas frentes. A primeira frente foi a social, para que, né, a assistente social acolhesse a nossa situação crítica, para explicar o que estava acontecendo e como seria. E, ao mesmo tempo, ele já no telefone, nos bastidores, ligou para o Dr. Rafael Brum, que era o maior especialista, que é um dos maiores especialistas, e disse, ó, colega, estou te mandando um caso que é bem crítico, que está assim, assensado, que precisa dessa e dessa atenção. Ou seja, ele invocou o cientista. Nos bastidores, ele invocou um dos melhores cérebros para poder tratar nisso. Isso faz com que a gente fosse acolhido, fosse recebido na próxima etapa do processo. Perceba que minha cabeça funciona como processo, né? Com todas as informações, com todos os indicadores de risco e de demandas devidamente sintetizados e configurados. Ou seja, o cara que é o melhor para resolver aquele problema, ele já recebe a demanda de forma bem esmiuçada, para continuar dali o melhor atendimento. E não revisitar o processo lá no começo, repetir tudo de novo, perguntar como é que é, tá? Coisa que a gente está acostumado a ver, né? Sim. Não, ele recebe isso falando, bom, vocês já sabem da criticidade. Sabiam que era uma menina? Daí ele falou, não, então, deixa eu avisar pra vocês, é uma menina, se a gente ficar sabendo ali. Como é que é o nome dela? Daí, não tinha parado pra pensar, né? Foi tudo muito rápido, eu preciso do nome. Como é que eu vou atender um paciente sem nome? Aí você já começa a perceber o perfil do profissional diferente. Daí a gente falou, o nome dela é Laura. Ele foi lá e escreveu, Laurinha. E a partir daquele momento se instaurou a Laurinha no Hospital de Clínicas, tanto para o Dr. Rafael Brum, como para a doutora Carol, como para toda a equipe de enfermagem que acolheu ela depois, né? Era a Laurinha o tempo todo. A Laurinha escrita na incubadora, era a Laurinha escrita nos processos, no balãozinho, no quadro de tarefas, né? Com todas as suas complicações que envolviam a Laurinha. Porque a Laurinha nasceu com 440 gramas e 28 centímetros. É um dos menores bebês registrados que sobreviveu mais de 2 semanas até hoje em Curitiba, né? Então isso não empregou só conhecimento. Isso empregou também dedicação. Isso também empregou um zelo fora do comum por todas essas pessoas. Então quando Laura nasce, isso aqui eu contei para vocês a primeira fase. Primeira fase de 3. São 3. Quando Laura nasce, a gente entra na segunda fase de 3. Que é dentro do hospital, né? Até agora foi na nossa vida de indo dia sim, dia não, vendo se tinha batimento cardíaco, escutando, conversando com os médicos. A mãe de Laura também se sacrificou muito nesse sentido, né? Ela teve ela se dedicou, né? Literalmente colocou todo o seu corpo à disposição para salvar o bebê, né? Que não é fácil nesse sentido. A gente sabe que a mãe ela acaba levando toda uma explosão de medicamentos, corticóides, várias coisas assim para poder fazer essa manutenção. Então, não foi só escolher, não quero tirar o bebê.
foi escolher também, sim, eu quero salvar o bebê, né? Então tem todo um envolvimento que não é só emocional nisso, que envolve uma questão de dedicação fisiológica para isso tudo, né? Enfim, começa a nossa experiência dentro da UTI. Uma UTI que tinha 5 crianças, 5 leitos, né? E só com o período da Laura passou 8. Então vocês já imaginem, né? E só teve uma alta. Então não é um lugar onde as pessoas batam palma todo dia, tá? Não é um lugar onde as pessoas soltem foguetes ou façam comemorações todos os dias. As comemorações, elas são raras. Então eu tinha essa consciência também, né? A gente não estava num parque de diversão. Minha filha não estava passeando, né? Pelo contrário, ela estava numa dinâmica de que eu estava de um lado do rio e tinha uma coleção de pessoas do outro lado do rio cuidando dela. E eu tinha que ter plena consciência de que isso... plena confiança de que isso estava acontecendo, porque eu não podia fazer nada. Lembra a tríade da parte do paciente? Eu continuava nela. Não conseguia sair dela. Eu só estava num ângulo diferente. E nesse caso agora, a instituição passava a ter uma presença muito forte nisso tudo. Lembra que nessa questão da tríade tem a instituição, né? E agora eu estou falando do Hospital de Clínicas, com a Universidade Federal do Paraná, junto com outras instituições que são coligadas a isso, com a farmácia, com outros equipamentos, né? Farmácia, centro de laboratórios de imagens, laboratórios de sangue e assim por diante. Então, não estamos falando só de uma portinha com equipamentos ligados na tomada, apitando. Estamos falando de todos os processos que envolvem isso. E os 18 dias que Laura ficou internada ali, eu passava 90% do dia ali dentro, né? Teve alguns dias que eu fui até convidado a ir para casa tomar um banho, né? Me recompor, porque eles precisavam que a coisa estivesse, né, minimamente ordenada ali. Enfim. No 18º dia, eu não vou me aprofundar em tudo o que aconteceu, porque só os 18 dias ali da Laura, eu acho que daria um bom livro, assim, sabe? De tudo como foi essa experiência. E eu não estou muito interessado em reviver essa experiência, tá? Nesse momento. Não é confortável você permitir que seu filho passe por determinadas circunstâncias, mesmo que seja para ele ser salvo. Não é confortável, né? Eu acho que ninguém fica feliz com isso. Então, é um momento que a gente não precisa lembrar. No 18º dia, 2 crianças das 5 tiveram sepse, né? A sepse é uma infecção conhecida como infecção generalizada, né? Uma infecção hospitalar. Ela não é um privilégio só do hospital. Tá? Tipo, qualquer pessoa pode ter sepse, inclusive até às vezes em casa, por causa de uma inflamação no dente. A sepse é uma grande infecção, né? É um constructor, na verdade, é um constructor clínico provocado por uma infecção generalizada. Aí o teu corpo perde a autonomia de se recompor, né? Acaba sofrendo com isso. Nesse processo, a Laurinha, pelo fato de ser extremamente prematura, né? Não ter o seu sistema imunológico devidamente configurado, não teve tempo hábil de se preparar, de se recompor ali para poder combater essa infecção, e ela acabou evoluindo para óbito, né? No dia 28 de maio, inclusive. Das 5 crianças internadas, 2 tiveram sepse, a Laura e o João, né? A Laurinha, a gente nunca vai saber qual é o resultado efetivo de tudo isso, porque ela era uma prematura extrema, né? E como eu falei, eu não estava iludido com o contexto ali. Então a gente nunca ia saber o que ia acontecer, se ela ia sobreviver a toda aquela dinâmica, e no final, se ela sobrevivesse, como ela ia ficar. A gente sabe de tudo isso, né? Enfim, o que aconteceria com a Laura, a gente nunca ia saber. Mas o João, ele já estava há 4 meses internado. Ele estava com 1.200 gramas. Ele estava ou a 200 gramas ou a 2 semanas de ir para casa. Se tem um cara que não precisava ter morrido de sepse aquele dia, era o João. Se a equipe tivesse sido avisada 2 horas antes de que o João estava em quadro séptico, que as 2 crianças estavam em quadro séptico, as chances da Laura aumentariam, mas o João teria sido salvo. O João estaria fazendo 15 anos esse ano. E todos os 18 dias que eu fiquei lá naquela UTI, andando e vindo, eu usufruindo do meu privilégio de ir e vir, e do meu privilégio de não precisar sair para o trabalho e outras coisas, eu vi a mãe do João 2 vezes, porque ela era uma empregada doméstica, ela tinha uma outra situação econômica. Ou seja, os nossos filhos estavam sendo atendidos de forma equânime
pela mesma equipe, pelos mesmos cérebros, pelos mesmos profissionais, pelo mesmo sistema. E isso é tão poderoso quanto salvar as pessoas, salvar as crianças. Enfim, infelizmente, essas 2 crianças foram vítimas de algo que é muito maior do que o poder da equipe, né? A sepsi, ela é avassaladora. Ela é avassaladora no melhor hospital do Brasil, no melhor hospital do mundo, ela é avassaladora. Quanto mais em circunstâncias, né, que as pessoas têm certas limitações ou certas carências, principalmente de informação, né? A sepsi, o grande veículo de sucesso nela sempre será a informação. Quanto antes você souber o que está acontecendo, antes você vai mudar a tua conduta, logo você pode mudar o resultado. Então, baseado nisso, entendendo essa dinâmica toda, os anos que se seguiram foi de entender o que tinha dado de errado, quem errou, quem não errou e assim por diante, né? Não vou mentir que o espírito misericordioso se instaurou no primeiro dia depois que eu enterrei minha filha. Isso não aconteceu. Eu queria saber efetivamente quem tinha feito algo errado, o que tinha acontecido de errado. Só que nesse entender, nesse pesquisar, foi que eu acabei descobrindo que, na verdade, todo mundo tinha feito o seu máximo e que todo mundo acabava sendo vítima da mesma circunstância, falta de informação. Então eu passei a pesquisar o porquê que essa informação ela tinha tanta dificuldade de existir ou de ser acessada. Numa área que, em teoria, é a segunda mais tecnológica do planeta, né? Você tem primeiro a indústria bélica, depois você tem a indústria médico-hospitalar. Mas é aí que entra a grande diferença. São tecnologias com propostas diferentes dentro da área médica, da área médico-hospitalar. Você não tem investimentos em tecnologia de informação. Você tem investimento em tecnologias de serviço, né? Você tem investimento em robôs que fazem cirurgias, você tem investimento em softwares que fazem controles e governança, né, de gestão hospitalar, mas não que você tenha tecnologia da informação. Isso começou a ser observado como uma vantagem comercial e competitiva a questão de uns 2 anos para cá. Até então, não. Isso vinha da cabeça dos gestores, vinha da cabeça de algumas pessoas. E na minha posição aqui, nessa tríade como paciente, mas sendo um especialista em processos, eu percebi que a maior parte das informações que levavam 4, 6, até 12 horas para chegar, poderia ser lida por um software em questão de 20 minutos. A questão é para quem que esse software entregaria essa informação. Esse entendimento não era uma coisa comum. Tá? Ainda não é tão comum dentro do setor. Então, ela acabou se tornando um alvo para eu poder entender. Só que perceba, eu não fiz isso pensando em produto, pensando em mercado. Não, eu fiz isso pensando num problema. Um problema do qual eu fui vítima, né? Então, eu passei a estudar esse contexto, estudar o que era sepsi, estudar as dinâmicas de entendimento de input e output da informação, de entender o porquê que o input e o output ele migra várias vezes do analógico para o digital dentro desse contexto, literalmente. No momento ele sai digital de uma máquina, vira analógico porque alguém escreve no papel. Daí ele vira digital de novo porque alguém digita em algum lugar e no momento vira analógico de novo. Você acha que alguém já não errou uma vírgula, um zero nesse processo todo? É óbvio que ele não consegue ser estruturado. Vamos pegar direto da máquina. O dono da máquina, e eu não estou falando quem comprou a máquina, eu estou falando do dono da marca da máquina. Para integrar esse software, essa informação com o aplicativo, com o ERP do hospital, ou com o protocolo, está pedindo de $500 mil no mínimo a $2 milhões para fazer. É um mercado. E você tem que respeitar o mercado, né? Não podemos aqui querer iniciar um processo social comunista internacional do tipo assim, donos de fábricas, de marcas, de equipamentos, deem os dados gratuitos. Não, essa máquina custou caro, custou milhões para ser construída, tem toda uma inteligência em cima disso. Não é assim que as coisas funcionam. Então, além de tudo isso, você não pode simplesmente sair metendo o pé em portas. Você tem que entender as restrições, você tem que respeitar esses mercados. E isso é a parte mais desafiadora de você criar qualquer coisa. Porque é literalmente venda de propósito, venda de ideal. E daí ali você vai conquistando os espaços e vai conquistando as adesões à sua teoria que vão te permitir testar isso de uma forma. Então foi isso que aconteceu com o primeiro hospital, foi isso que aconteceu com a primeira cidade, foi isso que aconteceu com o primeiro estado. É assim que eu trabalho nessa dinâmica de escala. Eu não estou pensando assim, quais são os milhões de requisições que vão usar. Eu quero saber qual que é o primeiro grande bloco. Então, o primeiro grande bloco foi o hospital. O segundo grande bloco foi uma cidade. O próximo grande bloco é um estado. O próximo grande bloco é um país. Não, talvez seja o Brasil. O Brasil é um país de 207 milhões de usuários, né? Mas por que não um país talvez de 3 milhões de usuários? É um país, é o primeiro país. Então essa é uma dinâmica de escala também que a gente se apropria disso. Então, não sei se eu consegui responder de uma maneira
né, não tão curta, mas evitando ser prolixo, a tua primeira pergunta, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. E quanto tempo depois, né, da perda da Laurinha, que começou a surgir isso, né? Como foi esse processo? Como foram os primeiros passos dessa criação? Eu enterrei a Laura, eu fechei o túmulo da Laura 11h30 da manhã do dia 29. Às 3 horas da tarde do dia 29 começou a pesquisa. Que força. Foi exatamente esse o tempo, né? Lógico, entre isso virar várias outras coisas, foram anos, né? Faz 14 anos isso, né? Sim. Amanhã tô fazendo 14 anos, né? Eu acho que esse podcast ele é atemporal, né? Então tô dando dado, mas efetivamente no dia 29 de maio é o aniversário de morte de Laura, né? 28 de maio é o aniversário de morte de Laura. Então, fazem alguns anos que isso já tá no contexto. De qualquer forma, ele começou a tomar forma em meados de 2013. 2013 eu comprei uma base de dados, eu já tinha desenvolvido os algoritmos, não tinha bibliotecas de algoritmos de inteligência artificial como nós temos hoje, né? Hoje, se você entrar em qualquer pacote do Azure, do Microsoft, ou da própria Amazon, ou de qualquer outro, você tem bibliotecas de algoritmos que você pode trabalhar nisso, né? Essa é uma das grandes vantagens do que está acontecendo com a inteligência artificial hoje. Mas entre 2010 e 2013 não era assim, né? Só que começou a ex-IBM, eu tinha acesso a vários fóruns de tecnologia, que são fóruns sérios, né? Não é aquele fórum de bagunça de nerd, né? Com todo respeito aos meus colegas nerds, que simplesmente acaba sendo, né, um formato de aprendizado genérico, assim, né? A IBM, ela fazia um organograma dessas informações para poder abastecer sua comunidade tecnológica, de engenheiros e assim por diante. E eu fazia parte, né? Faço parte dessa comunidade até hoje. E ali já tinha ensaios, e não eram algoritmos, mas propostas de infraestrutura com machine learning por conta do Watson, né? O Watson, que é uma ferramenta de tecnologia, ele foi lançado, foi apresentado no mercado em 2009 e lançado no mercado em 2011, inclusive na área médica hospitalar. E ali, a proposta do Watson era, inclusive, ser um grande mentor nas melhores tomadas de decisão relacionada à oncologia. Hoje ninguém mais fala no Watson, né? O Watson, inclusive, já foi até vendido por uma universidade, né? Custou alguns bilhões, mas foi vendido por alguns milhões só. E tudo bem, né? Mas ele foi um dos predecessores de tudo isso que está acontecendo. E baseado nessa gama de mínima de informação, eu entendi que a inteligência artificial era a tecnologia mais elástica possível para trabalhar dentro dos formatos que tinha dentro da própria área de saúde. Não só no Brasil, tá? Eu fui pesquisar em outros lugares também. Nem todos os hospitais têm prontuários eletrônicos. Hoje que deu uma evoluída nesse sentido, mas a maior parte não tem. E eles acabam trabalhando com sistemas provisórios de coleta de dados, né? Enfim, a base de dados não era o suficiente para poder gerar um estudo muito consistente sobre isso. Então, eu consegui uma base de dados de uma pesquisa europeia, norueguesa, para ser mais exato, que fez uma pesquisa sobre sepse. E daí, nela, eu fiz o meu teste do algoritmo que eu desenvolvi. E deu certo. O algoritmo, ele não só identificou, como ele aprendeu com essa base. Ótimo. Eu tinha resolvido a parte tecnológica. Mas e aí, como é que eu levo isso para dentro de um hospital? Né? O que eu achava ser a parte mais difícil não foi. Tava pronto. E aí, faço como? Esse foi a Vida Crucis. Então, em 2013, eu tinha o algoritmo validado, funcionava, mas eu consegui chegar próximo eu consegui começar a conversar com hospitais e instituições hospitalares em 2015. E eu consegui implantar, e aí a gente fez um teste no primeiro hospital lá no Paraná, numa cidade mais do interior, chamada Ponta Grossa, que não deu certo. E a gente só soube disso depois, porque o hospital estava fechando, né? Eu pedi o pior de todos eles. Ele foi lá e me deram um hospital que estava fechando. Não adiantou muito. Aí eles permitiram que a gente fizesse o teste num hospital que tivesse uma consolidação muito grande de processos, que tivesse certificações. E aí que entrou o Hospital Nossa Senhora das Graças. Lembra que eu já citei ele no começo, né? Sim, sim. Que era o hospital mantenedor daquele hospital onde a gente foi atendido pela primeira vez. Sim, porque é um hospital filantrópico, mas muito consolidado.
é uma organização que tem 70 anos de cuidado, né? Que não vem só de um comportamento social muito próspero, mas também vem com resultados muito prósperos, porque justamente está olhando primeiro para as pessoas, primeiro para a sociedade e depois para o interesse privado financeiro, que não é errado. Quando eu coloco essa questão, tem gente que me tira muito para ativista do tipo assim, não pode ganhar. Não, na verdade isso tudo tem que ser sustentável. Se a gente não tiver uma dinâmica de sustentabilidade adequada, isso aqui não vai funcionar, nunca funcionaria. Isso, falha, ele já nasce falido, porque não adianta, as coisas têm custo, as pessoas precisam ganhar para trabalhar. Não tem essa de, tipo... É muito ruim quando você só tem aquele affair rápido da boa aventura, né? Da boa vontade, da boa aventura, mas você não gera sustentabilidade para que as coisas, né? Que a caridade seja suprida, né? Misericórdia, ela tem um momento de starter, mas a caridade, ela é continuada, né? Você precisa ter com que ela entre, ela seja sustentável de uma maneira ou outra. Enfim, de novo, não vamos se aprofundar nisso, que isso exige mais tempo e quem sou eu para tratar esse contexto filosófico. Mas assim, caímos num hospital com grande competência tecnológica e de processos. Eu acho que isso que é uma coisa importante falar. Aqui a gente revisita processos. Então, eu estou falando de 5 para 6 anos, né? Sim. Eu olho o tanto de tempo da minha vida que passou até isso. As pessoas tratam como se a coisa fosse a coisa mais simples do mundo, né? O irmão de Laura tinha 5 anos já quando eu consegui fazer adesão no primeiro hospital. Foram 6 anos nessa continuação de Via Crucis e outras, sem ninguém entender o que eu estava fazendo, não tinha ninguém me apoiando, pelo contrário, eu só fui perdendo coisas. Perdi casamento, perdi propriedade, perdi dinheiro, perdi respeito das pessoas, porque parece que você está insano, né? Uma coisa que vai te levar aonde? Vai fazer o quê? Chega uma hora que você já nem conta mais, né? Sim. Aliás, eu acho que eu nunca contei, eu só comecei a contar depois que as pessoas efetivamente, quando começou a dar sucesso, começou a dar resultado, daí aí vira assunto, né? Até então, não. Em 2016, em fevereiro de 2016, a gente conseguiu ativar numa área de teste no Hospital Nossa Senhora das Graças. Em março, o robô ajudou a identificar o primeiro caso que teve uma mudança de conduta, ou seja, ajudou a salvar a primeira vida. Em julho, foi implantado em outras 2 áreas e em setembro de 2016 foi implantado em todo o hospital. Nesse meio tempo, várias matérias começaram a ser feitas, publicadas, e em dezembro de 2016 saiu a primeira matéria televisiva sobre o projeto, por ser um projeto inovador, por ser uma inteligência artificial sendo usada pela primeira vez no mundo dentro de um hospital. Então a Laura é a primeira inteligência artificial a ser usada dentro de um hospital no mundo todo. Hoje tem todo esse hype de inteligência artificial, mas o robô Laura foi o primeiro e foi um robô brasileiro. Isso é noticiado, tá lá. Se você entrar na internet, não sou eu contando, tá escrito na internet. Em dezembro de 2016, foi uma matéria televisiva do país todo, que no dia seguinte da matéria no dia anterior tinha 200 mensagens nas minhas redes sociais. No dia seguinte eu tinha 2.000 mensagens, que iam desde parabéns até a assessoria do presidente da República, na época, que era o Michel Temer, querendo entender um pouco mais e me colocando em contato com o Ministério da Saúde, que na época era regido pelo Ricardo Barros, que inclusive é do Paraná, e Ministério da Ciência e Tecnologia, e ali começa o relacionamento do projeto da Laura com o setor público, que também foi um aprendizado, né? Que é outro capítulo da história, que sempre fez parte do propósito inicial, né? Por que eu volto no contexto do propósito inicial? Lembra que quando eu contei a situação da Laura, eu citei uma outra pessoa junto, o João. Sim. Né? E lembra que quando eu comecei a contar a história da Laura, eu citei que nós começamos no setor público e fomos atendidos por uma tecnologia social. Nós começamos no setor privado e fomos atendidos por uma tecnologia social do setor público. O que eu estou querendo dizer com isso? É que toda e qualquer solução que fosse desenvolvida nesse sentido, ela só seria efetiva se ela alcançasse todo mundo. E onde que ela alcança todo mundo? Do setor público. Exato. Não adianta você querer criar... E eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando de todos os lugares. Se você não conseguir trazer isso para uma dinâmica dela ser pública, dela ser democrática, ela não é eficiente. Ela não é aderente. Ela é só mais um produto. E um produto tem começo, meio e fim. Agora, uma demanda, uma solução social, ela pode ser perpétua dentro da sua razoabilidade,
dentro da sua capacidade. Então, a proposta da Laura nunca foi necessariamente virar um produto de primeira linha, um Golden Service Software, né? Ela pode ser? Pode. No final do dia, ela pode ser. Mas antes, ela tem que atender um propósito, que é fazer com que o João, os casos dos outros meninos como o João, tenham acesso mais rápido à informação que precisam para que a sua salvaguarda funcione. E outra grande vantagem é que os Jackson e suas famílias das regiões que não estão beneficiadas por um grande centro como é Curitiba, têm o mesmo privilégio de atendimento que nós tivemos. Porque o que me moveu a fazer tudo isso não foi o fato de eu ter perdido a minha filha. Isso é imutável. Isso é... Não tem o que fazer. Alguém consegue fazer alguma coisa com relação a isso? Infelizmente, não. Não tem o que fazer. Então, por que a gente vai lidar com esse assunto? O que isso vai motivar? Né? Isso é irreversível. Agora, mudar situações como a do João, isso é muito possível. Garantir que pessoas que eu não tenho o mesmo acesso que eu tive, isso é absolutamente irreversível. Então, eu tive um privilégio. Eu recebi um presente do sagrado. Eu tive o privilégio de termos engravidado de Laura numa cidade que tinha capacidade de nos permitir conhecer ela. Então, eu conheci a minha filha graças a uma tecnologia social, graças a um comportamento. Então, eu tenho obrigação de retribuir isso. É aí que entra o projeto do Instituto Laura Fressato. Em 2019, ele foi fundado com o objetivo de levar tudo isso, não só a Laura, mas outras tecnologias de ponta, de forma acessível e eficiente para todo mundo, principalmente o setor público. Então, nós começamos isso pelas primeiras cidades, daí já na sequência veio a pandemia oportunizou nós acelerarmos isso, né? A primeira cidade que foi configurada nisso foi a cidade de Guarapuava, do Paraná, que teve continuação com o uso da tecnologia sem a demanda do Covid, né? Ou seja, usando a nossa estrutura, e depois disso nós evoluímos para o primeiro convênio do Instituto com o estado, que é o estado de Mato Grosso, que é onde nós estamos agora. O estado de Mato Grosso, de todos os estados da União, é o que tem maior avanço em saúde digital na sua configuração plena. Não no discurso do que está fazendo e que está implantando, mas na sua empregabilidade. Ou seja, está usando. O estado de Mato Grosso, desde o início do ano, já economizou quase 14 milhões de reais dos cofres públicos usando saúde digital, usando tecnologia para atendimento. E não é nem atendendo o cidadão, não estamos falando de médico atendendo por telemedicina o cidadão. A gente está falando de toda uma inteligência tecnológica que está ligando o melhor médico no atendimento básico de saúde, fazendo com que o primeiro atendimento seja qualificado. Então eles não geram, além de eles estarem baixando fila, eles não geram mais fila. O médico da ponta não vai fazer um encaminhar para um especialista. Ele pergunta para um especialista. Aliás, ele pergunta para a plataforma. E a plataforma responde ele porque a plataforma já tem essa informação do especialista. E se não tiver essa informação, a plataforma agenda esse atendimento entre médico com médico, essa preceptoria. Ou seja, aquele atendimento será qualificado, será atendido. Isso fazendo com que crie uma grande potência de qualidade de serviço. Lembra? Levar o Dr. Rafael Brum para quem precisa. O Dr. Rafael Brum não precisa atender todas as pacientes que tem. Ele pode dar suporte para todos os médicos que estão atendendo essas pacientes. E ele quer fazer isso, ele gosta de fazer isso, ele faz isso, por isso que ele é um professor. Só que ele não pode dispensar a sua vida de uma forma curricular. Então, que a gente, de uma forma geral, né? Ele tem o tempo de trabalho dele de forma correta. Então, o que a gente faz? A gente potencializa o conhecimento dele, remunerando ele por isso. Não pense que ele está fazendo um favor, que ele está doando, né? Eu estou citando o Dr. Rafael Brum como uma referência, porque é um grande parceiro e tudo mais. Não necessariamente que ele seja uma persona envolvida em tudo isso, tá? Acho que é importante frisar. Mas ele é uma grande referência ideológica em tudo isso, porque, além de ele ser um grande profissional, ele se dedicou muito para que tudo isso aconteça. Ele influenciou a várias outras competências, e é como a gente observa. Então, a gente tem captado vários profissionais, assim, com o mesmo carisma que ele, para poder ser uma forma, para poder resolver isso em grande escala, como está acontecendo em Mato Grosso. É o que está fazendo hoje. Hoje, 1 ou 2 médicos que se habilitam em determinada área resolvem uma fila de anos parada. E não é porque eles não queriam ajudar, é porque eles não têm como sair de onde eles estão para ir fazer uma viagem, peregrinar por todo o estado, que é um estado continental, para resolver o problema das pessoas. Não tem como a vida do cara fazer isso. Mas ele pode sentar algumas horas do dia e responder outros médicos, e isso faz uma fila andar de uma forma absurda, né? Então, assim, é onde nós
é o tempo que levou para acontecer e aonde nós chegamos depois disso, né? Certo. E o robô Laura, eu vi você falando assim que às vezes as pessoas confundem, porque é robô, eles imaginam que seja um robozinho que esteja ali, né? Mas ela, na verdade, é um aplicativo, é um software, né? Isso, é uma plataforma. Né? Isso que você criou e está implantando, né, nas instituições. Você pode explicar para a gente como funciona? Eu vi até o dia que você foi na Fátima Bernardes, você mostrou ali as fases que tem, como que essas fases, como que é dentro desse aplicativo, como que ajuda os hospitais, as clínicas, esses alertas que, né, o robô dá para auxiliar os médicos a ver o paciente crítico, como são essas métricas dentro do aplicativo, como que é a funcionalidade do robô, para a gente entender mais essa inteligência artificial? Ele é qualificado como robô porque ele é um autômato, né? Ele toma decisões sistêmicas baseadas em indicadores, né, de software. Então, e a inteligência artificial entra para fazer uma classificação automatizada sem você precisar ter que ficar reescrevendo esses indicadores ou esses atuadores de informação. Então, ele é um robô nesse sentido. Igual o robô do Google, igual o robô do Facebook, do WhatsApp. Ele não é um mecanotron, né? Ele não precisa ter braços articulados, sistemas pneumáticos ou, né, para poder ser indicado como um robô. Então, por isso que às vezes as pessoas confundem muito. Mas enfim, tudo bem, né? Cada um idealiza como quiser, sem nenhum problema. A plataforma, ela funciona lendo informações em grande escala. E a partir dessa leitura, ela sinaliza alertas baseados no que ela foi treinada. Então, ela não faz alertas programados, do tipo assim, quando acontecer isso, você avisa isso. Não, isso é tagueamento de software. Né? Isso é tagueamento de software. O que ela faz a partir dessa leitura e baseada nos indicadores que ela foi treinada, ou seja, nos protocolos que foram montados, e cruzando essa densidade de informações entre esses protocolos, ela vai qualificando o percentual de risco em cada um desses protocolos. E daí, cada instituição entende qual é a sensibilidade desse grau de risco. Alguma instituição vai falar assim, quando isso estiver X% sensível, me interessa. Quando isso estiver Y% sensível, me interessa. Por vários motivos. Porque não tem equipe suficiente para atender, ou porque tem equipe suficiente para atender, ou porque essa equipe não foi treinada para atender. Não adianta nada você dar um alerta que a equipe não sabe o que fazer com esse alerta. E tá certo isso. Você não pode dar um falso alerta. É pior do que você dar um positivo, você dá um falso positivo. Ah, mas o robô tá dando mesmo. Só que se a sua equipe não sabe fazer, é um falso positivo. Não vai para lugar nenhum, você só cria tumulto. Então isso acaba criando problema. E a gente aprendeu isso já nas primeiras semanas, quando a gente ligou o robô e os profissionais falaram, por que você tá me dando alerta pro paciente? O que você me adianta angustiar a mãe de um paciente aqui que tá dando alerta? Não adianta você avisar a mãe do paciente que tá dando alerta. E é verdade, não adianta avisar a mãe. Ela sabe que a pessoa não tá bem. Você tem que avisar a minha equipe. Se você vai lá e avisa a mãe que a pessoa tá aqui, você só me atrapalha. E ela tem razão, a profissional tem razão nesse sentido. Imagine você botar uma sirene, uma sirene gritando pra mãe que a criança ficou ruim. É lógico que você vai ter um personagem ali, lembra a tríade? Né? O paciente pode virar a parte mais inflamada do contexto ali nesse sentido, porque é que tem menos informação. Só vai criar pânico, então, né? Cuidado com a informação que você dá para ele. Você não está deixando ele sem informação, mas você tem que saber qual informação dá para ele. Do mesmo jeito que, dependendo de onde você leva essa informação, é muito útil que a família participe. Então, numa UTI, a informação é crítica. No ambulatório, não. No ambulatório, se a família também é avisada que a pessoa está tendo alguma alteração, ela pode ajudar a equipe de enfermagem, que é reduzida, né? Que é mais compartilhada entre os pacientes, a ter uma resolução mais adequada. Então, tudo isso nós estamos aprendendo de como implantar. Então, por isso que a plataforma ela é agnóstica no output. Ela não é um aplicativo de celular. Ela não é um gerador de SMS dizendo, ih, deu ruim. Não é isso. Ela é uma plataforma agnóstica na sua entrega. Você quer que entregue para a tua equipe num painel na televisão, espalhado pelos corredores do hospital? Ok. Você quer que entregue no celular do teu coordenador de enfermagem? Ok. Você quer que entregue direto dentro do teu ERP para poder avisar e registrar isso? Além de entregar? Ok.
Então, ela tem que ser agnóstica nesse sentido. Do mesmo jeito que ela também tem que ser agnóstica no input das informações. Da onde ela vem. Ela tem que coletar direto do laboratório, ela tem que vir do prontuário eletrônico, assim como tem que vir, talvez, um sistema de triagem lá da porta. Hoje, o robô Laura ele é muito mais amplo do que só dentro do hospital. Né? Como eu falei para vocês, a gente expandiu já para fora do hospital. Então, se vocês procurarem, né, se a nossa audiência procurar sobre o robô Laura, uma das matérias vai ser de uma matéria na cidade de Guarapuava, onde o robô ajuda a população a ser consultada sem sair de casa. Não é só telemedicina, é o robô fazendo uma triagem, fazendo uma anamnese automática, antecipando o risco e as informações, para que quando chegue no profissional, lembra que eu citei para vocês, quando chegou no Dr. Rafael Brum bem preparado, o cara saiba o que fazer com esse paciente e não ficar perdendo tempo na entrevista tudo de volta. Não, ganha esse espaço de tempo. E o paciente está sendo cuidado desde o primeiro momento que foi acionado. Ele não parou de ser cuidado. Ele foi cuidado pelo robô, ele foi cuidado pela enfermagem, ele foi cuidado pelo médico, ele volta para o robô continua atendendo esse cara, segundo dia, terceiro dia. Um dos grandes ganhos que a gente tem na implantação nas cidades e no estado é no dia seguinte que a pessoa tem a consulta, que ela recebe uma mensagem no WhatsApp falando assim, você está bem? Você fez tal coisa? Deu certo? Ou seja, tem uma mensagem de cuidado no dia seguinte. Isso cria uma relação de cuidado tão grande por parte do entendimento de cuidado por tão grande cidadão, que ele passa a adotar aquela conversa como comum para ele. Então, quando alguma coisa acontecer de volta, ele volta naquele lugar e ele pergunta, olha, como é que eu faço para renovar tal coisa? Eu não estou me sentindo bem. E nisso o robô acolhe essa informação de volta e encaminha ele para dentro da plataforma e lá continua o atendimento. Sabe por que eu fiz isso? Porque até hoje eu não recebi uma ligação daquela médica perguntando qual foi o resultado da ecografia. E tudo isso começou com essa demanda. Então o cuidado, ele é o carro-chefe dessa relação, dessa tríade. O resto é balela. Sim, é verdade. E hoje em dia, o Robô Laura, ele já foi instaurado, né, em instituições fora do país também? Não para uso operacional, né? Foi para ambiente de pesquisa. A gente não pode dizer que foi internacionalizado. Eu tenho uma concorrente minha aí que está usando a mesma tecnologia, que está com parcerias com outras instituições, mas ainda não pode dizer que seja efetivamente operacional. A gente já está em negociação com outros 2 países para levar a tecnologia. Lembra que eu falei que o primeiro país ainda não aconteceu. E o primeiro país não será o Brasil. Já digo isso, né? De forma sine qua non, né? É muito grande, nem eu sei se eu tenho uma pretensão de ter a solução de tal forma, né? A gente tem espaço para muitas outras soluções. O primeiro país vai ser um país que tem aí um nível de população de 3 a 6 milhões de pessoas que tem uma demanda operacional funcional nesse sentido, né? Então, eu construí a escala da plataforma dessa forma, né? Primeiro hospital, primeira cidade, primeiro estado, primeiro país. E assim ele vai nos ensinando como fazer, né? Então, a gente já está da primeira cidade, já estamos indo para já temos várias outras cidades instaladas. O hospital é a mesma coisa. O hospital a gente já nem conta mais nesse sentido. Ele já virou uma instituição que é comum implantar, que é fácil a implantação. Cidade é a mesma coisa, tanto que a gente consegue instalar 142 cidades que só está no Mato Grosso de uma vez só. Não é mais um problema. Agora, a questão é quanto que a gente consegue implantar em quantidade de estados. Isso a gente não sabe, a gente está indo para o segundo estado agora. A mesma coisa em países. Então, essa escala ela está muito relacionada também à capacidade, à maturidade tecnológica de quem está recebendo isso. Porque tem várias coisas, que nem, por exemplo, nós estamos fazendo implantação em Mato Grosso, e a gente já teve todo o treinamento da equipe. A equipe já foi treinada e tudo mais. Então, em teoria, já tem os médicos que estão prontos para isso. Aí, semana passada, nós estamos fazendo uma reciclagem com os profissionais para poder fazer. E, em teoria, pegamos um cardiologista. O cardiologista é uma das maiores demandas das filas em todo o país, tá? Um cardiologista super disposto, super, né, interessado de fazer, um profissional fora da curva. É o que eu falo, é Pareto, né? Tem os 20% e os 80%. Todos fazem o que tem que fazer. Mas tem aqueles 20% que tem uma misericórdia na sua própria vida, no seu próprio contexto. Ele vai fazer mais do que isso. E é o caso desse profissional. Só que ele, no meio da conversa, descobriu que não é só a falta de conhecimento no software, é falta de conhecimento em informática.
Ele não fazia a menor ideia de como abrir uma câmera em webconferência, em como usar. Mesmo o sistema sendo todo intuitivo, existe um conhecimento básico inicial que não faz parte do treinamento. A minha equipe foi lá e pacientemente ajudou ele a se qualificar. Porque é isso que o Instituto Laura entende. Que não é só você entregar a tecnologia, é você adequar essa matriz de serviço de forma que ela possa estar plena para poder usar. Então, fazer uma implantação de uma nova solução não é simplesmente, tá aqui o software, usa, esse é o login e senha, use. Cara, isso não funciona nem no WhatsApp. Ninguém lembra, mas o WhatsApp ficou de graça, daí quando todo mundo ficou com vontade, ele cobrou $1 para todo mundo continuar usando, né, para poder qualificar esse sistema de segurança que não existia antes, né? Os donos do WhatsApp, não sei se foi depois que então o Facebook comprou o WhatsApp ou não, mas precisou cobrar $1 para poder todo mundo usar, para poder qualificar esse sistema de segurança, senão tinha bagunçado. Ninguém lembra desse pequeno detalhe, né, que aconteceu. Mas sim, todos passam por isso. Todos precisam qualificar os seus usuários na sua plataforma, independente se é difícil ou não. Não é nada diferente na plataforma da Laura nesse sentido. A diferença é que as informações e os processos pertencem ao Estado. Lembra que eu falei para vocês que ela é agnóstica no input? Então, isso pertence ao Estado. Tudo que foi processado aqui dentro pertence ao Estado e aos clientes. Então, isso não é um resultado, uma matéria, um ativo de dados que pertence à Laura ou à plataforma. Não, pertence ao Estado. Então, a gente precisa também ajudar que o Estado de Mato Grosso ou qualquer outro também se aproprie dos resultados dessa informação para poder gerar conhecimento, para gerar a melhor prática, para entender quais são os seus indicadores de risco e assim por diante. Então, o ajuda não é só em ajudar os caras a aprenderem a usar, também é como eles se beneficiam das próprias informações que eles geram, né? Sim. E aqui eu tô vendo que no Brasil você começou, né, por algumas cidades em Curitiba, foi para o estado do Paraná, agora tá indo para o Mato Grosso. O seu intuito no Brasil é ir implementando aos poucos em alguns estados. Não, na verdade a gente não tem essa dinâmica de velocidade, né? Uhum. Eu contive um pouco a implantação porque a gente passou por algumas dinâmicas de ideologia dentro dos próprios fundadores da startup, dentro da própria estrutura da empresa, né? Que tinha um cunho absolutamente capitalista, e tudo bem, não tem problema, né? Negócios também têm que existir. Só que se nós partíssemos do entendimento exclusivamente capitalista, ou seja, só produto para vender, nós não chegaríamos no setor público. Uhum. Se um hospital privado não sabe, não consegue comprar uma tecnologia inovadora, o setor público muito menos. E nós não estamos falando de questão de competência ou de conhecimento. Nós estamos falando de sistemas para que isso aconteça, sistemas prontos para isso acontecer, né? Não existe formatos de compra do setor público para inovação. E aí, como que uma prefeitura compra uma inovação? Ela tem que fazer uma licitação. Escreve uma demanda. Eu quero inovar agora, então eu quero inovar em tal coisa, eu vou escrever o que eu quero. Não existe isso. Não existe isso. Isso faz parte de laboratório criativo. Laboratório criativo precisa de sustentabilidade, precisa de patrocínio, né? Hoje, todos os nossos laboratórios criativos, sejam quais são as áreas, acontecem dentro das universidades. Mas as universidades também não têm a ferramenta para poder chegar no ponto final para prototipar isso. Então, acaba virando um looping infinito de incongruência. Não de falta de vontade ou de não querer, é de incongruência mesmo. Você não tem compliance, você não tem legal para fazer a coisa funcionar. Então, o Instituto Laura Fressato, ele se posiciona hoje como uma organização social sem fins lucrativos, mas que providencia esse constructor, essa conexão. Então, ela leva tecnologia e serviço. Não leva a Laura. Leva a tecnologia necessária para isso. Então, tem lugares que não vão usar a Laura, que vão usar outra aplicação, e tá tudo bem. E é o Instituto que está fazendo a implantação disso. Porque ele não entende que ele precisa... Por exemplo, tem cidades que não querem prontuário eletrônico, porque já tem o prontuário eletrônico. E tá tudo bem. Tem outras cidades que estão falando assim, eu não tenho, mas eu não quero esse prontuário eletrônico. Eu quero esse, seja qual for o motivo que for. Ok, vai lá, compra o teu prontuário eletrônico, contrata ele, e a gente faz a integração dele. Desde que isso entre dentro de uma interoperabilidade. Escutem bem essa palavra. Interoperabilidade é a grande sacada do contexto de tecnologia na área de saúde. Quando nós resolvermos, e eu não estou falando nós, Laura, eu estou falando mercado,
Quando o mercado de tecnologia resolver de forma mais equânime a dinâmica da interoperabilidade, nós vamos ter avanços na dinâmica de tecnologia da informação gigantescas. Porque daí a gente está falando de uma informação continuada, sem aquela dinâmica de sai para o analógico, entra no digital. E quando vai para o analógico, erra uma vírgula, volta para o digital errando uma vírgula. O que é o que eu falei dizer para vocês? A interoperabilidade zera esse tipo de coisa. E você cria uma sombra ou um trilho. Sombra está errado, mas você cria um trilho digital que pode ser acessado e corrigido a qualquer momento. A indústria já faz isso. Se você precisar visitar... Se você pegar um grão de feijão hoje e querer saber qual é a origem genética desse feijão, você consegue fazer a engenharia reversa dele no agronegócio. Se você pegar um pedaço de carne no mercado e você quiser saber a trilha genética desse frango, você consegue. A tecnologia, ela permite isso, desde o seu primeiro, porque é qualificada de tal forma. A mesma coisa de um pneu, a mesma coisa de um carro. Todos os SKUs que pertencem a um carro hoje, você consegue fazer a engenharia reversa dele absoluta desde a sua questão, desde a concepção da resistência do material. O adesivo que vai no carro tem a qualificação de resina e de tinta que foi qualificado aquele adesivo. Sim. Por que na saúde a gente não tem isso? Porque a gente não tem todo esse trilho mapeado. Porque ele vai para o analógico e volta para o digital. Ele vai para o analógico e volta para o digital. E tá certo isso. Toda vez que chega para um profissional e esse profissional tem que tomar uma decisão, você acha que ele visita um banco de dados e ele gera uma informação e ele gera uma cadeia de teste sistêmico? Não, ele toma uma decisão. Essa decisão ela é analógica. Ela é baseada na expertise dele. A questão é que quando ele volta para o sistema, seja qual for, não registra essa decisão dele na sua plenitude. Não coloca isso dentro de um trilho de produção. Só que atenção primária à saúde, ela já é sistêmica. Ela já é sistêmica há 30 anos. A questão é que o profissional desse lado e as outras ferramentas, os outros equipamentos de saúde não estão conectados nisso. O que nós temos feito, principalmente em Mato Grosso, é essa conexão. A gente qualifica a atenção primária à saúde, que é 60% da demanda de saúde, de forma digital. Então, qualificando isso, a gente garante que 60% do atendimento esteja de um trilho digital sem sair dele. E quando ele precisar ir para essa dinâmica dos 40%, 30%, que são aqueles que são urgentes e emergenciais ali, que saem essa dinâmica da atenção primária à saúde, ela tem a informação suficiente para poder qualificar esse atendimento. O médico saiba que está lidando com fumante, com hipertenso, com diabético. Não seja uma incógnita para ele, porque o cara apareceu do nada num SAMU na sua unidade de saúde. Não, ele consegue ter essa linha de tempo ou essa timeline do paciente de alguma forma. É isso que nós estamos fazendo no estado de Mato Grosso. E respondendo a tua pergunta nesse contexto, é a maneira que a gente quer levar para todos os outros, só que fazendo grandes parcerias. Então, por exemplo, nós estamos agora fechando parceria com uma instituição do Rio Grande do Norte. Justamente não para a gente ir para o Rio Grande do Norte, é para a gente levar a plataforma deles para todos os estados que quiserem, porque eles têm uma plataforma de validação de atendimento ali, né? Esqueci a palavra. Enfim, de qualificação do atendimento que é sensacional, que funciona muito bem, né? De regulação, lembrei a palavra. De regulação de atendimento médico, que é sensacional, que não tem nem inteligência artificial, mas funciona muito bem. Só que é de uma faculdade, é de uma universidade federal, que não tem condição, que não tem facilidade de levar para outros lugares. E eles querem disponibilizar, então o Mato Grosso vai usar, outros estados vão usar, só que o Instituto está indo não levando, comprando e vendendo. O Instituto não faz isso, o Instituto Laura. Ele vai lá e ajuda a implantar. Isso não quer dizer que nós não temos os nossos negócios no setor privado. Que nós não estamos indo para outro segmento. Por exemplo, nós estamos indo agora, nesse ano de 2024, para a saúde complementar. Então, nós vamos usar a plataforma da Laura para fornecer saúde complementar para as indústrias, para as empresas e indústrias privadas no setor corporativo. Né? Já tem os operadores de saúde que usam a Laura em alguns momentos, existem outros clientes sentindo. Agora a gente vai montar um pacote para saúde complementar, que é um mercado de 151 bilhões de reais no Brasil e que tem alta demanda de tecnologia. Pronto, é assim que funciona. Então, a gente consegue atender o setor público, mas sem deixar de faturar no setor privado com o que o setor privado precisa, demanda. Não ficar inventando moda para compensar um serviço ou outro, né? Certo. Sim. Então, atualmente, o Instituto, ele não somente faz essa implantação, né, da inteligência artificial, do robô Laura, ele também
tem outras aplicações, outros sistemas que estão aí em vigência, né? Isso, ele Esses é um sistemas- parceiro para várias instituições. Inclusive, ele está aberto para isso. Uhum. Se é a tua instituição. Só que é um projeto de fim social. Ah, eu quero vender o meu produto. O Instituto não compra e vende teu produto. O Instituto, ele fornece a tecnologia. Então, ele vai, inclusive, trabalhar preço... Se tiver que for colocar preço, vai ser a preço de custo, né? Se tiver que colocar preço. Nós não fazemos isso. É diferente... Hoje, a Laura é um grupo, né? Com diferentes empresas. Então, o Instituto é um desses CNPJ, que é uma organização sem fins lucrativos. Ele não vende, ele não tem lucro. No final do dia não tem lucro, não existe lucro para o Instituto, mas ele faz esse vínculo com o setor público. Agora, as outras empresas do grupo têm, vendem o produto para empresa de agronegócio, vendem para indústrias, vendem para o varejo, vendem para projetos internacionais, porque esses pagam para ter esse tipo de produto funcionando, inclusive até white label. Tem organizações que estão usando a tecnologia, não aparece a marca da Laura porque é white label, e tá tudo bem, não tem problema. Faz dentro do processo de sustentabilidade de tudo isso, né? Mas o Instituto não precisa do dinheiro de ninguém para isso funcionar. Porque o Instituto não... Ele tem a estrutura dele mínima para funcionar, né? E isso é coberto pelos convênios que ele participa. Então, tudo que entrar e sair tem que ser em cunho social, sem fins lucrativos, né? Uhum. Essa é a figura do Instituto. A Laura é um produto comercial, a plataforma é um produto comercial, mas o Instituto não vende ela. O Instituto trabalha com convênios com as prefeituras. E qual que é o propósito? O Estado de Mato Grosso vai usar a plataforma da Laura até que ele esteja pronto ou para construir a sua, ou para licitar algo parecido. Então, a hora que ele estiver pronto para ele, inclusive o convênio, a Lei 13.019, ela tem tempo, ela tem começo e meio e fim, ela tem um tempo para isso findar. Nesse meio tempo, o Estado de Mato Grosso vai se preparando para poder assumir essa tecnologia da maneira deles. Pronto, está resolvido, está implantado. Esse é o objetivo, é assim que a gente consegue dar velocidade. Só que, por exemplo, nesse meio tempo que a gente está trabalhando, o mercado privado de Mato Grosso também está nos contratando para poder trabalhar. Então, talvez o Estado de Mato Grosso não use mais a Laura daqui a uns anos, mas as empresas que nós fechamos contrato, elas vão continuar usando a plataforma na sua demanda privada, sem nenhum problema. É assim que a gente faz essa expansão do negócio. Então, o meu modelo de negócio é: faça algo muito eficiente, pensando em qualidade, pensando em escala, né? Você levar a qualidade em escala para uma área de necessidade básica humana, que no meu caso escolhi a saúde, que os outros segmentos vão te chamar para trabalhar, que os outros segmentos vão te dar espaço para você rentabilizar naquilo. Se você fizer o caminho contrário, tentar forçar o meio capital ali, fazer a venda, eu tenho que vender o meu produto, você não vai conseguir ter a qualificação disso. Então, quando eu tenho a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso dizendo, olha, funciona, eu estou aqui economizando 14 milhões em 5 meses, quase 14 milhões em 5 meses de uso no estado, e eu nem implantei em tudo, eu só implantei em 18% ainda do estado, os outros segmentos falam, não, peraí, eu, além de economizar dinheiro, eu também posso ganhar? Pode. Então, eles nos chamam para uma mesa de negociação e a coisa começa a funcionar. A gente chama isso de marketing de indicação. Mas uma indicação não dos meus olhos azuis vendendo bem vendidos, que por sinal eu nem os tenho, né? É a indicação de que funciona, dá resultado e ele dá o resultado que se propõe. Essa é a estratégia. E você vê a inteligência artificial, e não só a inteligência artificial, como você explicou, mas, né, a digitalização, o uso de tecnologias, né? Mas o avanço tecnológico como um todo, é que ele pode suprir várias carências que a gente tem no setor de saúde. Porque o SUS muitas pessoas não valorizam, né, que a gente tem o SUS aqui, igual você disse, todo mundo vai ser atendido. Pode demorar, mas a gente tem esse acesso privilegiado que muitos países não têm, infelizmente. Mas, infelizmente, também a gente tem essa demora, tem uma demanda muito grande e daí surgem algumas carências. E você vê que esse investimento na digitalização, em novas tecnologias, na inteligência artificial, talvez investimento em mais pesquisas de como automatizar processos, como o robô Laura, podem trazer mais diagnósticos, mais agilidade e
né, trazer mais vantagens para a saúde, para o setor da saúde? Em absoluto. Em absoluto. Faço apontamento em cada um desses indicadores que você colocou, assim, tipo, ele beneficia tudo isso. A saúde, de um modo geral, não só no Brasil, ela não olha para a tecnologia de dados, da informação. Ela olha para a tecnologia de serviços, né? Então, quando você vai nas feiras, por exemplo, na Hospitalar, ou você vai no RIMS, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, você vai ver que 98% da feira está vendendo equipamentos de serviço, né? E tá certo, o cara precisa aprimorar. Não é tecnologia da informação. A tecnologia da informação ainda não chegou no carinho do cara que paga a conta. Não chegou ainda na proeficiência de quem assina o cheque. Ele ainda está no entendimento de investimento. Investir num futuro. Investir em algo que possa ser muito útil no futuro. O Instituto Gartner fala já há muito tempo que para cada dólar que você investe em tecnologia da informação para gestão de processos, retornará $9. Para cada dólar que você investe em tecnologia, retorna $9. Só que para cada dólar que você investe em tecnologia da informação baseada em processos, retornará de $40 a $60. Mas nós não sabemos quanto tempo ainda. Tá? Esse é o problema. É uma coisa chamada tempo. Porque para a gente poder ter esses retornos, envolve várias qualificações, que não é só tecnológica, é inclusive cultural. O que eu faço com essa informação? O que eu resolvo? Quais são os atuadores que eu aciono dentro do meu processo? A gente não tem essa preparação. Os nossos ciclos administrativos, nossos ciclos operacionais, não têm esse tipo de informação. O ciclo operacional mais eficiente que nós temos é a interrupção do processo quando uma anomalia é identificada. Isso vem lá do processo de qualidade Toyota, da indústria, da década de 50 e 60, é a mais eficiente, né? Então você está ali identificando o processo, você analisou, veio um problema? Você interrompe ela, ajusta e continua. E é eficiente, sabemos que isso resolve. Como que você automatiza a previsibilidade desta anomalia? Porque é isso que a tecnologia da informação faz. E aí, você tem coragem de parar todo o processo de um evento futuro que vai acontecer? Quem tem essa coragem de fazer isso hoje? Entendeu? Então, a empregabilidade disso ainda está relacionada muito à questão cultural de como isso impacta ou não os negócios. Por que as pessoas não têm essa coragem? Porque não tem essa visão futura de sucesso. A gente consegue ter isso em algumas informações rápidas, em curto e médio prazo, mas a longo prazo não. Então esse é o maior desafio que a gente tem hoje. Entretanto, nós temos no nosso país, e não vamos falar do resto do mundo, uma coisa chamada vazio assistencial na saúde. E no setor privado é chamado de insuficiência de rede. Ou seja, os profissionais de saúde, sejam eles especialistas ou não, não chegam em todo mundo. É isso que gera demora. Então, assim, a gente tem um Dr. Rafael Brum. Que bom que nós tivéssemos o equivalente para atender 207 milhões de pessoas. Não temos, ele é único nesse sentido. Mas a gente consegue fazer escala do conhecimento e do entendimento dele quando isso se transforma num protocolo de saúde. Quando isso se torna numa política pública. Quando se torna numa operacionalização do atendimento básico. Então, é possível a gente fazer essa escala, o conhecimento é escalável, né? A manutenção do dano, não. Mas o conhecimento é escalável. Então, se eu consigo fazer com que um agente lá na ponta, ele tenha um conhecimento mínimo de que ele está entrando num cenário de risco, esse cenário de risco é evitado. É mais ou menos parecido com o protocolo, com o que acontecia no processo de qualidade Toyota. Só que isso com informação. Só que, cara, não dá para você ficar treinando todo mundo, né? O processo não é treinamento. O processo é você colocar a tecnologia dando suporte para essa situação. É isso que nós temos feito, que é isso que a gente tem incentivado. E eu entendo que isso está começando aos poucos, né? Gerar essa visão de capacidade por parte de todo mundo nesse sentido. Então, tem muito espaço ainda para crescer. O doutor Alcine Guerra, que foi o ministro da Saúde que homologou a Lei 8080 do SUS, e depois a seguinte, acho que é 90, 94, 91, 94, não sei exatamente o número dela, ele fala o seguinte, que tudo que podia ser feito em ordem de operação e processos
para qualificar e dar materialidade de resultado para o SUS já foi feito. Tudo. 80% já foi feito. Tanto que as pessoas confiam no SUS. Isso é um fato, né? Nós podemos falar o que falar, a gente pode até reclamar do tempo, mas você sabe que você vai ser atendido. Independente do teu nível social, né? Nós tivemos casos recentes aí relacionados a transplante de órgãos que todo mundo ficou ciente disso. Que, cara, não importa o tanto de dinheiro que você tem, você vai entrar numa fila, meu irmão. Sim. Você vai entrar numa fila. E é bom que você esteja saudável, tá? Porque quem manda na fila é teu nível de saúde, Sim. não é teu nível econômico. Isso foi sensacional, porque todo mundo passou a entender que sim, assim funciona. Isso, vamos dizer assim, tangibilizou uma confiança que todo mundo tem. Mas que a maior parte que tem são pessoas, né, carentes. O doutor Alcine Guerra fala que para nós atingirmos 100%, nós precisamos de tecnologia agora. Então, assim, a gente está em vias disso acontecer. E eu não estou falando da Laura, tá? Eu estou falando de tecnologias de um modo geral. Nós estamos com uma gestão agora no Ministério da Saúde que está muito focada. Ela criou uma diretoria, uma secretaria só para a saúde digital, né? Que hoje a doutora Ana Estela Haddad está liderando isso. E está liderando isso de uma forma muito, muito exímia, sabe? Tipo, com muita qualidade, com processos, com ciência envolvendo isso, com qualificação de testes, de validando o que está acontecendo, pegando os cases. Por exemplo, eles estão indo para Mato Grosso agora para entender o que Mato Grosso estão fazendo e vão numa missão indígena, numa missão nos D6 de Mato Grosso, para poder levar isso para a comunidade indígena. Porque não adianta nada você ter a saúde funcionando digital em tudo que é lugar, mas lá na comunidade indígena você não chega. Ah, porque tem várias restrições. Passemos essas restrições, vamos resolver isso. Nós estamos indo para lá agora com uma antena da Starlink, porque funciona. Ah, mas foi o governo que você deu? Não, foi o Jackson que foi lá e comprou e está pagando a Starlink, mas está indo. Vai validar, vai mostrar que funciona. E depois disso a gente vê como que a gente normatiza isso, que a gente faz com que isso se torne escalável, que se torne fácil de ser comprado pelo Estado. Mas sem você testar e qualificar não vai acontecer, né? Então, para além dessa tecnologia de serviço, né, você enxerga que é momento de investimento em tecnologia de informação. Você acredita que a gente já está nesse momento dessa virada, né, de realmente os órgãos, o governo entenderem que é necessário investimento em tecnologia de informação? Ou você acredita que levará mais um tempo, assim, que vai acabar sendo inevitável, né, que com o tempo isso vai acontecer? Eu acho que já é inevitável. Eu acho que nós estamos nesse... Agora, o entendimento, ele é relativo, né? Uhum. Eu não sei dizer se nós estamos ou não numa fase de entendimento, assim. Eu não consigo... nos meus 200 anos de idade, hoje, eu não consigo entender ainda, conseguir qualificar o que é sei, não sei ou não quero saber. Eu não consigo dizer isso. Eu acho que isso, inclusive, se torna uma barganha muito grande de sei, não sei, quero saber, ou, puxa, não sei do que você está falando, né? Uhum. Isso em qualquer instância. Independente das ideologias por trás disso. Agora, que é inevitável, é inevitável. Já é inevitável. Já era, né? Já era. E eu acho muito legal. Por exemplo, nós estamos trabalhando num contexto de saúde pediátrica digital, né? E percebam, a gente não substitui o ato médico. Isso é insubstituível. Lembra da tríade que eu falei para vocês aqui? Isso é insubstituível. Mas não necessariamente você precisa de um pediatra atendendo uma criança em todos os atendimentos. Você precisa de um conhecimento pediátrico. Você precisa entender se aquela criança está entrando numa trilha que precisa de um pediatra ou não. Mas ela vai ser atendida por um protocolo pediátrico. Sim, não tem outro protocolo para atender uma criança. Até os 14, até os 15, 18 anos de idade, é um protocolo pediátrico. O problema é que todo mundo qualifica direto com o profissional. E hoje é um dos profissionais que menos tem, que menos atende sabe aquela parte da insuficiência de rede? O profissional que mais falta é o pediatra. E vai levar alguns anos para abastecer o mercado de volta com pediatras, nesse sentido. Entretanto, se nós pegarmos e convidarmos os pediatras para eles estarem dando apoio aos profissionais dessa atenção primária à saúde, você qualifica o primeiro atendimento, que essa criança vai conseguir receber o que precisa ali minimamente, para não precisar invocar o sistema de saúde na sua urgência e emergência. Porque criança invoca urgência e emergência na primeira instância, se não deu errado, se não deu certo o atendimento primário. É automático. Não foi bem atendido aqui, ele vai direto para o pronto-socorro. Não tem essa de passar por, vamos aguentar. Não, a gente sabe disso. Então, a gente olhando para isso, né, trabalhando nesse processo com várias entidades, vários profissionais, o que a gente percebeu?
que a dinâmica do atendimento da pediatria, os protocolos da pediatria, precisam de ter acesso a mais tecnologia. Eles estão demandando mais tecnologia por isso, mais tecnologia da informação, mais processos, não necessariamente para qualificar o atendimento do profissional, mas para poder provocar esse link com a rede, para que isso possa acontecer de forma efetiva, para que exista uma segurança nessas trocas de informação do que está acontecendo. Então, a gente também vai aprendendo de como fornecer, de como atender a tecnologia para esses profissionais, mas não substituí-los. De forma alguma, esse cara vai ser substituído. Pelo contrário, ele vai ser potencializado. Então, a tecnologia vai fazer com que antes ele atendia 1 por 1, agora ele pode atender 1 por 200. Mas ele tem que ser remunerado por isso também. É óbvio, né? Então, as tecnologias não tem que acompanhar só a escala de atendimento. Tem que acompanhar a escala de remuneração. E se ele está atendendo com conhecimento, então o conhecimento dele tem que ser remunerado. Então tem mais coisas que precisam ser visitadas aqui, que não é só a tecnologia de serviço, só a tecnologia da informação. Também tecnologias de ordem econômica, de ordem social e econômica. E que ninguém quer visitar nisso, né? O cara quer ser dono das requisições. Eu quero ser dono do maior software que atende todo mundo. Tá, mas você é o cara que mais paga médico também? Ou você está querendo desenvolver um negócio que não precisa pagar médico? Porque não tem como, meu irmão. Não tem. Não tem. Lembra da tríade? Se tem uma coisa que nunca vai sair dessa dinâmica de atendimento de saúde, é o médico. Então vamos qualificar isso. Vamos fazer com que eles estejam na posição deles de semideuses aqui. Isso tem que acontecer, potencializando o conhecimento o que tem que ser feito. O médico não é cicerone. O médico não dá boas-vindas para o paciente. O médico recebe o paciente para resolver o que precisa ser feito. Você pode... Tire o médico dessa linha que você vai desocupar ele em tempo e vai qualificar o atendimento de outra forma. Ou seja, tem várias oportunidades para melhorar o sistema e para melhorar a dinâmica ali, desde que você respeite a posição de cada um. E no caso do médico, a posição dele é de solução. Ele não está ali para fazer entrevista. Ele não está ali para... Ele vai perguntar o que ele quer, o que ele precisa. Mas ali na dinâmica do dia a dia, quanto mais você levar a informação para ele já compilada, mais efetivo ele vai ser na tomada de decisão dele. Porque ele toma decisões, né? Diferente de qualquer outra circunstância. Então, respondendo a tua pergunta, isso é inevitável. Isso é absolutamente inevitável. Agora, o como as pessoas vão se comportar em cima disso, talvez leve algum tempo. Sim. Certo. E para finalizar, né, 76% dos CEOs de saúde estão dizendo que pretendem investir em inteligência artificial. E também a gente está vendo uma expansão aí de health techs aqui no Brasil. O que você acha desse cenário? O que a gente pode esperar aí no futuro em relação a tanto a expansão de health techs, o que isso pode trazer, e quanto a esse investimento em inteligência artificial? Inteligência artificial hoje, da maneira que ela está sendo apresentada, ela tem duas formas de você olhar para ela. Como você se tornando empregado de alguém, né? Não faz de conta de empresário como um health tech, ou você entrando numa dinâmica de aprendendo com as bibliotecas e serviços e qualificando o serviço, o produto que você já tem, né? No final do dia, uma health tech é um negócio. Não é nada diferente disso. É um CNPJ que paga impostos e contrata pessoas. Se ela está contratando só os fundadores, está remunerando só com dividendos os fundadores, é uma forma. Se ela está contratando mais gente, não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. E essa dinâmica de você tem que errar para acertar, ok. Mas lembra que no final do dia você tem prejuízo, você tem imposto e você tem saldos trabalhistas, econômicos e sociais para cumprir. Então não entre nessa firula de que Health Tech é diferente de qualquer outra empresa. Health Tech é uma empresa, é um negócio. Então a primeira coisa que você tem que entender é como que você perpetua esse negócio, aonde que você quer chegar com ele, o que você quer fazer com ele. Se você vai usar a inteligência artificial para potencializar o teu negócio ou não, é uma escolha. Mas a inteligência artificial hoje, por si só, ela não está sendo um diferencial de negócio. Porque se fosse assim, grandes organizações já estavam usando. Né? Eu sou muito diferente porque uso inteligência artificial? Não, o Einstein e o Siri são muito mais eficientes. Olha o tamanho desses caras. Olha o tamanho do mercado. E aí, o que está acontecendo? Por que não tem nenhum grito, não tem nenhuma salinha acesa, colorida lá no canto de um dos hospitais gritando: eu sou o cérebro de inteligência artificial aqui, vejam só, tô dominando o mundo. Então, pessoal, vamos lá, né?
Não existe mágica nesse contexto. Existem boletos para pagar no final do dia. Esses boletos, eles estão pagando o quê? Serviço ou pessoas? Esses serviços são seus ou de outros? Essas pessoas são suas ou para alguém? É essa a qualificação que você tem que olhar nesse contexto, né? A Laura usa inteligência artificial proprietária e de mercado. E tá tudo bem. E talvez nos próximos anos seja muito mais de mercado do que proprietária. Porque o mercado é muito mais competente para poder criar isso. Mas já que isso vai influenciar o teu negócio? Não. Porque eu entrego serviço de saúde. Só que em algum momento eu tive que entender como fazer isso. E essa foi, inclusive, uma das brigas societárias dentro do negócio. Porque todo mundo queria partir só para software. Cara, eu acabei de falar para vocês que o hospital, que a área de saúde não compra software desse jeito, não compra tecnologia desse jeito. Ela compra tecnologia de serviço. Então, enquanto não virar uma tecnologia de serviço, ela não vai cair na lista de compras do cara que tem que pagar o cheque. Não caiu nessa lista de compras. Até isso acontecer, ela ainda é uma inovação. Então, ela tem que ser uma inovação que promova algum tipo de resultado. Foi por isso que eu dei uma virada na chave. Eu estou, então, oferecendo hoje serviço de saúde com competência tecnológica. E não tecnologia para serviço de saúde. O cara ainda não sabe como usar isso. Entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, você compra... Onde que você comprou o teu Word para você usar, fazer esse texto? No marketplace ali da Microsoft. Você foi lá e comprou o Word? Não, comprou o pacote, né? Entendeu? Você consegue viver sem o Word? Mas você tem que comprar o pacote. O pacote completo. E como que você paga o pacote? Num boleto que vem todo mês na tua conta? Não, você compra uma vez por ano no cartão de crédito. E não tem outra forma de comprar. Mas você vai e compra, porque você precisa do quê? Desse texto escrito nele. Sim. É a demanda que justifica o formato do negócio, e não o contrário. Se eu chegasse hoje para você e falasse bem assim, olha só, eu estou aqui te vendendo o Word, compre ele, não sei o quê. Se você não tivesse demanda de escrever um texto, você não ia usar ele. Sim. Entende? Então é a demanda que justifica o modelo de negócio e a forma que tem que ser. No caso da Microsoft, ela foi muito eficiente há 30 anos quando ela estabeleceu esse mercado e criou esta demanda. Ela não criou essa demanda hoje, ela criou essa demanda há 30 anos. Hoje você nem questiona ela. Mas você pode escrever esse texto em outros lugares, não pode? Sim. Porque tem outras opções, você escolhe. Só que daí você vai escolher o tanto de conforto que você quer nisso. Aí a concorrência vai estabelecer o teu critério de conforto, teu critério de acessibilidade, que envolve se você tem ou não tem cartão de crédito, que envolve se você tem ou se você não precisa de muito tempo. Entendeu? Isso é uma coisa que ainda não aconteceu na área de saúde. Isso não está acontecendo na área de inteligência artificial ainda. Tem muito espaço para isso ainda. Isso ainda está sendo construído, ainda está sendo entendido. Então, eu parto do princípio, como consultor de tecnologia, que eu prefiro entregar aquilo que funciona e aquilo que dá resultado. A Laura está dando 14 milhões de resultado para o estado de Mato Grosso. A Laura melhora em até 60% a eficiência operacional da tua empresa. Isso é resultado. Isso é resultado. Então, eu prefiro endossar a qualidade do produto pelo resultado. As outras coisas são coisas que vão estar sendo construídas e entendidas com o passar do tempo. E talvez isso vire um produto de prateleira. Até então, não. É baseado nos resultados. Certo. Então é isso. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite. E tomara que tenha sido muito produtivo, né? Muito, às vezes com a gente certeza. acaba ficando muito prolixo em algumas coisas. Fique à vontade de cortar e editar o que quiserem. Imagina. Muito Tá bom? obrigada pela participação. Se você quiser deixar também as suas redes sociais, estarão na descrição, mas se você quiser falar também para o pessoal, as redes sociais, tanto as suas quanto a do Instituto também. Claro, né? Fique à vontade. É como eu falo, se vocês digitarem Robô Laura na internet, já vai aparecer bastante conteúdo, mas fique à vontade de me procurar nas redes sociais, que vão ser colocadas nos descritivos do material. E eu procuro eu mesmo responder, tá? Não tenho nenhuma estrutura aí de back-office nesse sentido, então a gente conversa ali o que for possível pelas redes sociais, tá bom? Muito obrigada. E nós esperamos que você tenha gostado do conteúdo, tenha gostado do episódio. Não se esqueça de compartilhar para que outras pessoas também conheçam essa história. Muito obrigada e nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.